Bom, Alistair, vamos lá. Nosso vídeo sobre planejamento estratégico da família empresária, nesse nosso novo formato aqui presencial. Então, a gente está testando algumas coisas ainda, o áudio, a luz e tal, mas a gente espera que fique melhor do que os nossos virtuais. Vamos lá. O que é o planejamento estratégico da família empresária? Eu já ouvi falar em planejamento estratégico, já ouvi falar em planejamento de corporações holding, assim, onde tu vê mais de uma empresa, mas não da família. O que seria o planejamento da família? Deixa eu voltar um pouquinho antes. Está falando muito em sucessão. Sucessão é um termo que tem. E a sucessão ela implica em quem vai suceder ao fundador ou aos sócios que hoje estão exercendo o poder no negócio. Então, é todo um processo de escolha desses futuros tomadores de decisão. Quase mais preocupado com o futuro da empresa do que com o futuro das pessoas. Sim. Só que nessa visão tem uma coisa que é esquecida, que são os não escolhidos. Não escolhido é aqueles que também gostariam de ser sucessores e não foram escolhidos. Tem o próprio pai ou a mãe, que são os fundadores, que saem e deixam de ser. E tem aquelas outras membros da família que, por vocação, não querem trabalhar no negócio. Então, a família empresária, ela deixa de ter o foco em falar só na empresa e passa a ter na família. E qual é o objetivo da família empresária? É garantir a perenidade da família empresária. Seja através daquela empresa que hoje é geradora de caixa, seja de outros negócios que virão a gerar caixa para sustentar a família. Que possam ter mais a ver com os potenciais dos... Isso parte dos pais ou os filhos podem entrar nessa? Isso deve partir dos pais. Tá? Porque hoje em dia, assim, se eu for falar normalmente, né, a questão da primeira geração funda, a segunda geração não tem muita opção, acaba trabalhando no negócio, e a terceira geração ela é, de certa forma, beneficiada com uma série de vantagens de estudar fora, de fazer isso, fazer aquilo, de aprender, e praticamente ela tem pouca conexão com a empresa, ou com as empresas originárias. Faz com que haja uma dissociação. Então, quando eu pergunto para ela se ela quer trabalhar na empresa, geralmente a resposta é não. Não quero, tu trabalha demais, eu quero uma coisa melhor para mim, não sei o quê. Então, o processo todo tem que ser começado pelos pais, ou pela segunda geração, no sentido de trazer essas pessoas novas, a terceira geração, pegando só o exemplo, né? Trazer para conhecer o negócio, porque, queiram ou não, elas amanhã serão herdeiras desse patrimônio. E cabe a elas tomar decisões de investir, de construir novos negócios, para que possa continuar gerando receita. Então, em primeiro lugar, é uma decisão que é da família, mas tem que ser coordenada pelos sócios, pelos pais, vamos dizer assim, pelos fundadores. E de que maneira? Trazendo, convidando os filhos e não aceitando assim, não quero saber disso aqui. Não, é um jeito de lidar que de maneira consegue trabalhar. E aí é interessante que tem uma mudança. Eu não começo a trabalhar mais em cima dos filhos. Eu começo a perguntar, cara, nós temos que pensar nisso aqui porque os meus netos vão ter tais e tais dificuldades. Então tu começa a pensar na terceira geração, que vão ser os netos. E aí provavelmente tu tem um ponto de convergência. Porque tanto os filhos quanto os avós querem melhor dos netos. O melhor dos netos significa o que eles vão fazer, como é que eles vão ganhar dinheiro, como é que eles vão ser felizes e tal. Então, o planejamento da família empresária tem essa base. Tá, então qual seria a melhor fase assim, para começar esse trabalho? Seria com os filhos tendo 25, 30 anos ou não? A melhor fase no momento é agora. Não tem assim uma hora. Ter 10 ou 30. Há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente dizia assim, não é bom envolver os filhos antes dos 15 anos porque eles não têm maturidade. Hoje em dia tu está vendo que as crianças hoje com a internet, então assim, deixa passear dentro, faz evento, alguma coisa, começa a mostrar o que é o negócio e tal. De certa forma, não é querer cooptá-los para que eles se apaixonem pelo negócio. Não, é uma lógica assim, eles têm que entender que aquilo é deles e que amanhã eles vão ter obrigações. E que também é papel deles pensar no futuro disso. Então, o planejamento da família empresária, ela pensa no futuro das pessoas dessa família, e aí eu não estou excluindo os cônjuges, vamos dizer assim,
que é muito comum se excluir, não, o cônjuge faz parte dessa família, como também os negócios que gerarão receita para isso. E aqui, educação eu vou dar para a terceira geração para que ela tenha essa capacidade de competir no mercado e ser feliz ganhando dinheiro. Certo. Mas isso tudo parte da premissa de que a família empresária assumiu que empreendedorismo, montar o próprio negócio, usar o patrimônio da família para gerar novos negócios é o melhor caminho, né? Mas pode ser que a terceira geração queira trabalhar lá com carteira assinada a vida toda e morar simples e tal. Como que fica esse conflito de gerações? Né? Ela fica unificada por uma coisa assim, o que eu preciso fazer para que isso seja melhor para os filhos, os netos, no caso. Né? E aí tu começa a fazer combinações. Tá? Então essa combinação, tu começa a construir combinações. Não deixa de ser um planejamento estratégico de família empresária. Tá? Fazer combinações que sejam acordadas agora e não depois. Porque isso assim, não, eu não quero fazer parte. Tudo bem, então a gente constrói uma holding, tu vai ser herdeiro amanhã, tu constrói a tua holding, tu vai ter tal participação, ou seja, é todo um processo de construção, porque na realidade quando a família empresária ela tem que perguntar assim, ó, como é que essa família vai ganhar dinheiro daqui a 15, 20 anos? Trabalha com um horizonte de 20 anos. De onde vai vir o dinheiro que vai sustentar essa família? Será que é só dessa empresa ou vai ter que criar outros negócios? Tá? Que tecnologias estarão em voga daqui a 20 anos? Hoje em dia nós estamos aí, inteligência artificial. Como que isso vai mudar a família empresária? Para que eu possa até direcionar, orientar, para que eu tenha sucessores que tenham essa formação mais adequada. Deixa eu reformular minha pergunta, então. Então, não partiria de uma visão que os avós têm de que o único jeito de ter sucesso na vida é ser empresário. Parte de um desejo dos avós de que os netos não passem pelas mesmas dificuldades que eles passaram, que eles entendam que existe um caminho muito árduo para empreender, mas que se tu faz esse caminho vale a pena, e que eles têm um patrimônio hoje que, se eles só aprenderem a usar esse patrimônio, eles vão ter uma vida tranquila, vão poder exercer os seus potenciais. Seria isso? Mas vai além do patrimônio atual. Sim. Ele tem que gerar novos patrimônios ou investimentos, aí pode ser investimento múltiplos, pode comprar imóveis, terrenos e tal, pode investir em negócios, pode ser sócio de outras empresas, pode fundar novas empresas. Então, é essa visão que tem que ter, tá? Para que possa enxergar a perpetuação da família. Questões, por exemplo, a família tem que deixar um legado. Né? Qual é o legado da família? É ganhar dinheiro? Não, é o benefício social. Então, essas novas gerações elas estão muito preocupadas com isso, questões de fazer o bem, de igualdade, de gerar o bem. Então, no nosso início, era muito mais eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso de pagar as contas. Então, hoje eu já tenho uma condição. Então, assim, onde é que eu aplico o excedente desse patrimônio? Como é que eu realizo? Então, assim, além disso, eu tenho, que eu falei, de onde vai vir o dinheiro, a questão das tecnologias, e como é que vai ser gerenciada a família. Hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia o pai e a mãe, o fundador, tomam a decisão final. Como é que vai ser a tomada de decisão de poder? São várias combinações. Então tu começa a construir algumas definições, começa a desenvolver, como é que vai ser o processo de escolha, de formação, para que eu tenha sempre... vai se criar uma holding, sim. Mas é a questão do patrimônio da família, a questão, vamos dizer, de investimentos. Como é que eu vou trabalhar? Então, tu começa a criar, o pessoal chama isso de escritório de família, ou uma family office, que é fundamental. Porque eu tenho um empreendedor, é aquele cara que está preocupado em fazer com que o negócio, o empresário, dê certo, dê lucro. Então, mas ele não tem tempo de ficar gerenciando o patrimônio. Então, se cria um formação, educação. E esse escritório de família, ele define onde aplicar, o que vai fazer, que tipo de investimento amanhã vai dar resultado, quanto eu vou tirar disso para não sei o quê. Sim. Tá. E também assim, porque quando o fundador sai de cena da função que ele exerce como diretor-presidente, tecnicamente ele deixa de ter remuneração pela empresa. Então, como que ele pode manter o padrão de vida se não tiver uma disponibilidade financeira para ele continuar recebendo? Se ele tirar do caixa da empresa, passa a ser um gasto, uma perda. Então, ele vai ter que contratar alguém para substituir. Então, começa a ser um custo e perde competitividade. Então, assim, como gerar... Então, esse é o pensar.
E, de novo, entram questões assim, o que eu quero para a minha família amanhã? Que tipo de negócio amanhã? Vamos entrar no negócio digital ou não? De que forma? São essas decisões macro que tem. E aí como é que funciona na prática o planejamento? Eles contratam o Aristeu vai lá e faz uma metodologia específica? É um processo de muita escuta, tá? Muito escuta. Porque assim, começa por essa apresentação do que é para enxergar, eles têm que conhecer o mínimo do que tem a ver. Existe a tomada de decisão deles de querer fazer parte e depois começa a se construir a lógica de onde vai vir o dinheiro, quais são os negócios que vão ser tocados. Porque cada filho, vamos dizer assim, ele tem uma vontade. Eu quero ser médico, tudo bem, então vai ter um consultório, então cabe à família ajudar para aquele consultório, para que aquele médico seja um bom médico, que tenha sucesso. Eu quero montar tal negócio, então como é? Então ele implica em gestão de carreira, ele implica em gestão de novos negócios, e aí entra todas as práticas, vamos dizer, de governança, como que eu, enquanto família, vou poder garantir que eu tenho capacidade de organizar e gerenciar, de saber o que está fazendo. Então, o médico vai ter que participar de alguma forma, contribuir para o caixa da família empresária, é uma decisão que tem que ser tomada. Eu não quero contribuir, tudo bem, mas a família então não vai te ajudar a bancar o estudo dos seus filhos. São comunicações. Então, assim, e essas combinações de comunicações elas acontecem todo o tempo. Então, isso acaba gerando um protocolo de família, essas combinações. Aquilo que está combinado é fácil depois. Então, você tem um papel também de botar esses combinados por escrito, organizar isso. Sim. Criar um orçamento também. É bem comum, por exemplo, onde é que está o teu patrimônio? Está em terreno, está em imóvel, está investido, não sei o quê, tudo bem, mas agora vamos precisar trazer isso para cá, para que todos saibam qual é o valor do patrimônio. É muito comum, assim, o fundador tem um monte de coisa, mas ninguém sabe. Então, essa transição das informações, da comunicação, para que se possa saber o que fazer, é um processo de transparência também. Né? Então, o que nós vamos fazer? Também a questão de valores, assim, importante em relação agora, se fala muito em ESG. Qual é a minha vocação da família em termos de responsabilidade social? O que a gente quer em termos de protagonismo ambiental? Então, meu novo negócio, meu negócio atual, como é que isso se perpetua? Então, essa visão. E também não é encher a empresa ou as empresas de familiares. Tem que ser familiares com competência. Então, tem que saber poder escolher. Então, é toda a gestão da família empresarial. E o escritório familiar é contigo daí ou não? Tu indica alguém para cuidar disso? Não, o escritório de família aí tem vários parceiros que fazem isso aqui. Que é toda uma gestão não só do pagar a conta de água, pagar a conta de condomínio, pagar a escola, pagar não sei o que, viagens, é também a questão de aplicar. É questão também de ter essa visão estratégica de onde que eu vou buscar captar novos negócios. Então é um outro nicho, vamos dizer assim, de mercado, que essa parte de novos nichos eu atuo, mas não a parte de gestão. E existe algum tipo de estabelecimento de limites, por exemplo? Qual patrimônio pode ser explorado pela próxima geração? Sim. Qual patrimônio precisa ficar investido para manter a perenidade do negócio? Sim. Isso são tudo combinações. Por exemplo, digamos assim, que eu sou o fundador e tu faça parte da segunda geração. Tu tem liberdade para tomar decisões até R$1 milhão. Acima de R$1 milhão passa para os sócios fundadores. Mas para compra de alguma coisa, seja até um terreno de 5 mil, precisa do fundador. Tu estabelece regras, sabe? De acordo com o porte que cada empresa demanda. Mas nota que aqui são alguns pontos básicos. Em primeiro lugar, assim, a empresa tem que ser bem cuidada e ela tem que ser planejada estrategicamente para também se perpetuar, ela tem que se transformar. Os filhos, eles têm que ser trabalhados bem para que eles possam escolher a carreira deles e terem sucesso nessa carreira. E o patrimônio tem que ser bem cuidado para que ele não seja jogado fora. É muito comum, assim, patrimônios, por exemplo, assim, no caso de uma família que eu conheci, faleceu o pai, faleceu a mãe,
E um dos 3 filhos herdou uma grande extensão de terra aqui no interior do estado e fez um mega empreendimento de arroz. Um parceiro. Aquele ano deu zebra e ele, em vez de multimilionário, se transformou em devedor. E são esses cuidados também, para que não saia ficando todo o dinheiro, todo o patrimônio em cima de um negócio que, teoricamente, não. Nota, é um cuidado. Assim como governança é um ato de cuidar, o planejamento estratégico da família é um ato de cuidar dessa vida num horizonte de 20, 30 anos para frente. E a sucessão entra dentro disso? Certamente. Ela entra daí como uma etapa do planejamento da família. Porque eu tenho vários tipos de sucessão. Eu tenho a sucessão da gestão do negócio, né, ser o CEO. Eu tenho sucessões, talvez, de outros negócios, que eu posso criar um empreendimento novo. Então, quem é que vai ser quem é que vai capitanear aquela parte? Sucessão dos negócios da família, de maneira geral, investimento, patrimônio. Questão do conselho que vai ser montado para isso. Então, são vários níveis. Ele é bem mais complexo do que uma governança tradicional baseada no patrimônio, porque ele envolve uma coisa chamada sentimentos, né? Então, existe uma coisa que é muito comum também, assim, separações, divórcios e tal. Os casamentos não são. Então, tem a ver com como que se faz essas partilhas para que, de repente, não delapide todo o patrimônio a partir de casa separa, né? E assim, nota, cuidando também dos filhos. Então tem que ter essa visão, uma orientação preventiva, regime de casamento. Nota, entra muito a questão jurídica para proteger, né, e prevenir isso. O planejamento entra também daí como um território de neutralidade para resolver. Porque eu estou imaginando assim, se a gente pensar numa família perfeita, harmoniosa, e todo mundo se conversa, seria mais fácil, né? Mas aí se a gente pensar no filho mora nos Estados Unidos, o outro filho mora na Austrália, o outro filho está estudando na Europa, os pais estão aqui, já começa a ficar um pouco mais difícil. Aí se a gente começar a envolver separações, conflitos, pessoas que não falam com pessoas, como que funciona isso na prática? É institucionalizado daí um ritual de conversa? Assim, de acordo com o tipo de família, por exemplo, a questão toda assim, cada família, cada núcleo familiar, digamos que seja um casal com 4 filhos. Então tem uma holding dos 2 fundadores e mais uma holding de cada filho. Porque na medida em que, se eu tiver, no primeiro filho tiver 3, no segundo tiver 4, no terceiro tiver 1, no quarto filho tiver 2, eu não posso colocar todo esse monte de gente no conselho. Então cada holding estabelece um representante que vai participar do conselho de família. Não boto todos os filhos ali, tem um representante, então tem a própria tomada de decisão. Como é que essa holding esse conselho de família vai operar? São uma série de regras, uma série de combinações. Sem isso aí a família não sobrevive. E tem uma coisa também que é premente, eu tive um caso, não comigo, mas agora, assim, onde um filho está na Europa, o outro filho está nos Estados Unidos. E o pai agora precisou ser internado, né? E aí, como cuidar desse pai que está precisando ser internado, teve um AVC, como é que fica isso aqui? Então, assim, a previsão deve estar presente, para que ele possa continuar tendo uma vida adequada, seja bem atendido, já no medida que eu não estou perto. Então, tudo são questões que têm que ser vistas. Sim, tem isso, né? O planejamento traz essa experiência de coisas que aconteceram com outras famílias antes e que talvez aquela família pense, não vai acontecer comigo, ou não se prepara para isso. Não, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Um tá no Catar, o outro está numa cidade do interior e a última está comigo ainda. Mas, na realidade, se eu for olhar, dos meus irmãos, um está na Austrália e outro está nos Estados Unidos. Então, a nossa família hoje ela começou a ser multinacional, vamos dizer assim, não é mais uma coisa. Então, assim, como lidar com isso? E se eu tenho um negócio, alguém tem que cuidar do negócio. Se tem uma família, alguém tem que cuidar da família. Não? Então, é fazer esse planejamento. Não é uma coisa rápida. Quanto tempo a gente está falando? Isso eu estou falando uns 5 anos, mais ou menos, assim, para construir todo esse processo, tá? Para poder haver... Encontros mensais aí? Como que é o... Isso aí geralmente são encontros quinzenais. No início. Com os fundadores?
com esse grupo que tem os fundadores, representantes da segunda e da terceira geração, e eu sempre recomendo colocar também algum representante dos cônjuges. Mas isso é uma decisão da família, querem incluir ou não os cônjuges nesse comitê. É sempre combinações. O papel da consultoria é ajudar, é propor, é explicar os prós e contras da decisão e a partir daí ir seguindo, fazendo essa construção. Tá? Não é um trabalho que eu faço sozinho, isso aí tem vários parceiros que têm essa competência em áreas talvez melhor do que eu para fazer esse trabalho, mas é nessa linha. Ele é longo porque envolve emoções, sentimentos e tal, aí de repente um cunhado não se dá com outro cunhado e tá. A diversidade é bem intensa nisso aí. Mas assim, é fundamental. Se quiser fazer uma sucessão bem feita hoje, tem que pensar macro. Se tu fizer só o processo de sucessão, vai gerar descontentes, que são os não escolhidos, entendeu? Então assim, eu chamo isso de um projeto mãe feliz. Né? A mãe quer que todo mundo, quer que todos os filhos se deem bem, todos os netos se deem bem, estejam bem e tal, uma coisa assim. Né? Então assim, poxa, se eu não prestar atenção nos outros agentes, membros da família, eu não chego lá. Então é quase que é mandatário esse negócio. Então, não só um planejamento estratégico do negócio, né, mas um planejamento estratégico da família empresária, com esse horizonte maior. Legal. Eu ainda tenho muitas dúvidas, Aristeu, mas eu acho que foi um papo bem legal. Assim, só uma bem forte que eu tenho assim, em relação a isso a gente tem a impressão de que às vezes o negócio parece mais importante, mas se a gente pensar em qualquer executivo, independentemente da geração, a família provavelmente vai ser o valor mais forte. E trabalhar esse planejamento da família me parece ser uma coisa que eu não vejo muito ser feito. Eu vejo muito fazer sucessão, eu vejo muito preparar os filhos, colocar nas melhores escolas e tal, mas não nesse pensamento estratégico do caminho da família. Já tem muito, é muito inovador isso ou já está acontecendo? Não, isso aí tem profissionais no Brasil que falam isso há mais de 25, 30 anos já. Não é uma coisa inovadora, mas é uma coisa que é pouco feita. E aqui tem uma questão assim, não é a empresa que depende da família, é a família que depende da empresa, ou das empresas, porque ela é geradora de caixa. Quando eu falo empresas, pode ser o consultório médico, ou seja, os negócios, o patrimônio de maneira geral. Então, aprender que a família precisa cuidar dos seus negócios para poder ter condições financeiras de crescer. Porque senão a família ela quebra. A terceira geração, que é o bem comum. Né? Então, superar a fase da terceira geração é o mais o desafio maior. Legal, e quem tiver interesse em contratar, fala com o Aristeu. Fala, pode mandar um WhatsApp, alguma coisa aí, a gente conversa e vê juntos aí. Obrigado, Aristeu. Obrigado, Daniel.